Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Faz Podcast, seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex e, como sempre, eu estou aqui com o meu parceiro Jonathan Acre. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez e é um prazer estar de volta para mais uma conversa. Hoje a gente vai continuar essa série maravilhosa que eu estou amando, viu? Desse tema tão crucial que a gente sabe que afeta todos os setores e a gente está provando que isso é real, que são os desperdícios, né, Ricardo? É isso aí, exatamente. O mais legal dessa série é que nós estamos trazendo especialistas de diversas áreas para mostrar como o conceito de desperdício ele se aplica em todos os lugares e não só na produção. E hoje nós vamos mergulhar numa área que ela é talvez diferente para o nosso grande público aqui, Jonathan. Opa, é isso mesmo, viu? Muita gente não conhece. E esse nosso convidado vem de uma área diferenciada que muita gente não conhece, não sabe, mas que também existe desperdícios, tá? Existem desperdícios nessa área. Ele é executivo comercial sênior de uma multinacional de saúde. Seja muito bem-vindo ao Faz Podcast. Ah, Felipe Sampaio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero já abrir para a galera aqui. O Felipe é um parceiraço meu. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, não acredita. Ele é parente, entendeu? É de casa. Felipe, bem-vindo. Obrigado aí, meu caro. Se apresenta para a galera aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Fico honrado. E é verdade, viu, pessoal? O Ricardo é meu irmão, tá? Então, a gente parece um pouco, né? Mas vocês não ficam com dúvida não que é verdade. Eu que agradeço aí pelo convite, Jonathan, Ricardo, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Vocês estão fazendo essa saga aí, isso para a gente é brilhante. E é o que vocês falaram, né? Essa área ela é um pouco, para mim é uma área muito conhecida no meu meio ali, mas eu acho que a maioria das pessoas no dia a dia com quem eu converso e me relaciono é bem diferente aí do que a galera está acostumada. Mas vamos lá, eu sou o Felipe Sampaio, eu trabalho na área médica, na área de medical device há 15 anos. Né? Atualmente eu trabalho com cirurgia robótica, que vai muito de encontro ao que vocês estão dizendo, né? Estão trazendo a indústria aí 4.0 para dentro do centro cirúrgico. Então, é bem interessante e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Hoje, atualmente, eu trabalho numa empresa britânica, ela é fabricante, né, de plataforma robótica. E vamos falar um pouquinho aí, né, bater um papo aí em relação às dúvidas e atualizações aí do setor. E principalmente a questão do desperdício, que existe muito. Olha aí que espetacular, hein, galera? É novidade, hein? É uma área que até agora eu acho que é uma grande novidade pra gente, da gente estar trabalhando nisso aí. Então, bora lá, vamos pro nosso bate-papo, pra nossa conversa, Jonathan. Boa aí, pessoal. Ô Felipe, como você e o Ricardo já são mais próximos, então o Ricardo talvez vai saber mais da sua área, né? Já deve ter trocado algum pouco de conversa sobre isso. Mas para mim, que não conheço tanto, né? O que vocês mais vivenciam em relação a talvez espera de processo? Por ser área comercial, eu acredito que vocês tenham que fazer sempre o link entre o que vocês podem oferecer e o cliente. Quem que é o maior vilão de tempo de você aí da área comercial que você mais percebe? É o cliente? É a própria fábrica, né, para entregar para vocês? Porque vocês estão numa área que de vez em quando eu e o Ricardo, quando vai atender as empresas, né, a gente tem que ficar brigando, falando, não, o comercial não entende o que a fábrica está fazendo, o comercial vende avião caindo, a gente fica sempre nesse dilema. E eu queria sentir de você, que é da área de comercial, né, qual que é o seu sentimento em relação a essas coisas, o que mais mata o seu tempo e quais são essas dificuldades de comunicação entre essas duas pontas, né? Então, vamos lá. A gente tem dois segmentos. Isso foi um negócio muito importante. Dentro da empresa, como um todo, existe esse conflito, né? O financeiro, ele tem uma certa... alguns questionamentos com a parte de venda, a logística, enfim, tudo... Mas, no final, tudo culmina para o resultado, que é o paciente, né? Hoje, a gente tem um gargalo muito grande, principalmente na questão de importação dos produtos, né? A gente trabalha com um produto que ele é importado, ele não é fabricado no Brasil. Então, a gente tem
uma série de questões. Todo o transporte ele é feito de forma aérea, então o cliente ele faz a compra do equipamento e a gente trabalha com equipamento make to order, né? Que é o quê? O cliente fechou, a gente manda produzir. Então, a gente já tem um gap em relação a isso. E aí tem a questão também das agências regulamentais aqui do Brasil, né? Que aí a gente tem a Anvisa, enfim, a Receita, que quando esse equipamento chega, ele precisa ser desembaraçado, tem o pagamento dos impostos, nada que foge, né, do que é o dia a dia normal de uma indústria. Mas a gente tem esses pontos a serem falados. Então, a gente precisa de uma empresa, começa de dentro de casa, né? A empresa inteira ela precisa conversar com vendas. Então, a partir do momento que eu já estou aqui conversando, aí tem um jurídico que vai elaborar um contrato, essa é uma venda, é uma transação muito alta, né? É um valor, né? A gente trabalha com uma ordem de grandeza bem expressiva. Então, a empresa inteira precisa ser informada. Se eu começo a conversar com um cliente hoje, e esse cliente é um potencial cliente ali que vai efetivar uma compra, um equipamento, eu já starto isso, né, com todo o time, já começo a antever os problemas, né? Eu falo a gente tem um jurídico para elaborar, tem a parte de Comex, né, que vai estar ali, tem a parte do despachante aduaneiro que faz todo o processo. Então, tudo isso eu falo que é uma orquestra, né? A gente está ali o tempo inteiro se olhando, se falando, mas tudo girando ao mesmo tempo. Olha aí que legal, que bacana isso aí. Ô Felipe, então, deixa eu ver se eu entendi. E aí até para o pessoal conversar aqui. Processo na sua empresa, então, é DNA. Né? Eu fico imaginando que qualquer furo no fluxo de processo, qualquer desobediência ao fluxo de processo, vai trazer um prejuízo daqueles mais gigantescos, né? E aí você falou muito, né, sobre a logística, as questões legais que não estão muito na mão de vocês. Eu queria entender um pouco mais, assim, no dia a dia, aquilo que está na mão, sabe? O que você já vivenciou de desperdícios mesmo, pô, algum vacilo, qual que é o custo, né? Por exemplo, de eu errar numa proposta, né? Um retrabalho, o meu cliente ficar esperando, além dessas questões, né? Das questões legais e normais, aduaneiras e tudo isso aí. O que você falou, hoje a gente trabalha com um sistema que ele é um sistema de CRM, né? Hoje as principais empresas, e não só na área médica, né? Eu acho que em tudo, tem inclusive restaurantes hoje que trabalham com isso. Então, tudo isso é voltado para que as informações elas fiquem, né? Não se percam durante todo o processo, porque é humano, né? A gente não tem falhas em relação a isso. E também a questão do processo, né? O que você falou, o processo ele precisa ser respeitado, isso já está no DNA da empresa, né? A gente entra na companhia, você já tem ali os treinamentos e tudo segue etapas. Em relação a mais o meu trabalho com o cliente, né? Então, primeiro, uma proposta que eu envio tem que ser tudo revisto. A gente já tem os modelos, né? Já tem os desenhos das propostas, a gente avalia no termo da questão contratual, né? Então, eu falo, a empresa ela precisa pensar 100% da empresa pensando em vendas, no nosso caso, tá? Especificamente, o jurídico precisa pensar em vendas, o financeiro precisa pensar em vendas, porque tudo no final da cadeia vai culminar diretamente com o nosso cliente recebendo o produto, ficando feliz, e aí a roda ela continua vai girar. a girar. Mas então a gente precisa ter extremamente atenção, seguir os processos. Então tudo isso é sistema e a gente consegue mitigar esses erros, porque se eu mando um contrato errado, o jurídico ele demora um pouco para elaborar esse contrato, a gente manda o contrato errado, o cliente ele assina, né, e aí tem que voltar isso aí. Às vezes o cliente desiste até da compra, né, por conta disso. Tudo, eu falei, é uma orquestra, né? O cliente ele já está fazendo, às vezes a gente trabalha com equipamento que as negociações são muito sigilosas, né? Então o tempo ele é crucial nisso, porque o hospital ele tem um posicionamento dele, é uma empresa como qualquer outra, né? Eles têm os segredos, né, de mercado, as reservas de mercado e muitas das vezes, igual no interior mesmo, são 2, 3 hospitais que são concorrentes ali assíduos e uma movimentação no jogo de xadrez deles
é aquela. Então, se eu chego, por exemplo, e falho em algum desses pontos, isso pode acarretar no final da negociação ou até mesmo o meu concorrente, né? A gente está ali o tempo inteiro, o concorrente pega o furo e vai. Eu já Passa na fiz isso frente. várias vezes. Não na parte né, da robótica como um todo, mas eu trabalhei com a parte de OPME, né, que são órtese e prótese, são coisas que vão ali no dia a dia, uma prótese de silicone, por exemplo. Eu era gerente da Eurosilicone em Minas. A gente entrava no furo do concorrente. Então, isso não pode acontecer de forma alguma, né? E o Felipe, no caso, você quando está trabalhando lá com o pessoal, você falou muito de sistema. Você interpreta hoje, vê o sistema que você usa, ou os sistemas que você já passou, não precisa ser só o que você está usando hoje, que você já passou, eles serem talvez algumas amarras, ou você vê ele como realmente um facilitador? O que o sistema hoje, eu sei que o sistema ele vai ajudar a trazer algumas limitações e acaba ajudando a ter padrão, mas em compensação, muitas das vezes ele pode também dar aquela boa e velha atrapalhada no processo. O que você já teve de caso que você pode contar para nós aí? A gente gosta muito de ouvir histórias. É isso aí, história é bom para nós. Cara, isso é muito, muito legal. Eu tô rindo aqui porque eu passei nessa transição, né? Eu comecei muito novo e a gente era aquele vendedorzão antigo que ia no feeling mesmo, no relacionamento, na conversa ali do dia a dia. Tinha ali as pastas dos hospitais escrita à mão ali, tinha os hospitais, quem era o comprador você colocava ali e tal, ia na raça. Papel carbonado. Exatamente, pedido em 3 vias e tal, e assim, é um negócio que tirou muita gente do mercado, tá, cara? Olha. Porque essa atualização, ela é necessária. Hoje em dia, é inimaginável a gente retroceder ao que era antes, né? Eu te confesso que no início foi bem difícil para mim, mas como eu comecei novo, então, e a minha área, ela trabalha diretamente com a questão da inovação, informação, enfim. Isso para mim foi no início eu tive uma dificuldade, mas rapidamente eu me adaptei. Mas eu conheço muita gente que não se criou nesse mercado, cara. Saiu pessoas mais antigas ou pessoas até mesmo, eu não estou dizendo de idade não, tá? Eu digo de mentalidade mesmo, porque eu acho que a ferramenta ela tá aí para ser utilizada, né? E hoje você você trabalha com venda, eu estou falando de venda, né? Mas não só isso, como um todo. Hoje a gente trabalha num mercado extremamente competitivo e de alta performance. A gente tem aí ferramentas que facilitam o dia a dia, né? Hoje eu tenho aqui um sistema, a gente trabalha com o sistema Salesforce, que é um sistema aí de CRM, é um sistema que tem tudo que frequência e sequência, o que eu consegui falar na última reunião, a memória da gente, o dia a dia é muito dinâmico, né? E as informações elas se perdem. E isso é uma forma de desperdício absurda, porque você conseguiu uma reunião com o CEO, o CFO do hospital, e aí você falou de assuntos extremamente relevantes, dores que o cliente te passou ali, e isso é um trunfo que você tem, né? E aí, nesse meio termo, um profissional pode entrar de férias, eu digo no ponto de vista da empresa, ou pode sair por algum motivo e essa informação é perdida. Então, hoje isso é inimaginável acontecer, mas de fato eu vi essa transição e acompanhei muitos colegas que não se atualizaram e ficaram no meio do caminho. Caramba, olha aí, gente, que interessante. E aí, Felipe, o Jonathan até falou, né, dos causos. A gente gosta muito dos causos. E agora eu vou tentar te cutucar aqui para você tentar relembrar, puxar da memória mesmo algum caos aí de algum desperdício. Não precisa ser, né, na empresa que você está trabalhando hoje, até porque você é um cara extremamente experiente, já passou por outras áreas também, mas assim, algum caos de, sei lá, né, entrega errada, né, um pedido que era para um que foi para o outro, enfim, esses causos do dia a dia que acontecem que acabam impactando assim gigantesco, além do constrangimento, né? Teve demais. Eu já vacilei isso várias vezes. A informação aí, né? Eu trabalhava numa empresa e a gente era distribuidor da Johnson & Johnson em Minas.
E as cirurgias elas iam acontecendo, né? A gente tinha os kits, as suturas, o grampeador, a sutura mecânica que a gente utilizava em procedimentos, né? E tinha uma cirurgia, a instrumentadora me avisava Olha por aí. telefone na época, ó, Felipe, vai ter cirurgia, tal, tem que mandar o material. E era tudo muito arcaico ainda, né? Por mais que tinha um sistema que a gente colocava, eu mandava um e-mail, a pessoa colocava um pedido, enfim. Mas nessa época o hospital mandava pedido via fax, só para vocês terem uma ideia. Aí não Nessa. ia elegível, aí tinha que voltar e falar, não, manda de novo. Mas esse caso foi o seguinte, cara, eu tive eu atendia o norte de Minas, né, Montes Claros especificamente. Então eu pegava ali no final da sexta-feira, ó, qual que são as cirurgias que vão ter na próxima semana? Ah, as cirurgias vão ser essa e tal. E aí eu já colocava, mandava tudo formalizadinho e mandava e esquecia. Falava, ó, vai o material e tá tudo certo. E a gente Uhum. tinha um equipamento específico que precisava de eu estar lá, né? Era um gerador que ele era para energia avançada num procedimento e aí ela me falava cirurgia. E essa instrumentadora, ela esqueceu de me falar da cirurgia. Eu vou Nossa. te contar o que aconteceu, cara. E aí tô eu, bonitão lá, segunda-feira, resolvendo a minha vida em casa, né? Eu viajava geralmente ou no domingo à noite, ia de carro, rodava de carro, como eu sempre faço. A gente tem esse ponto aí em Minas, né? Minas é um estado extremamente longo e com a parte aérea é muito ruim, a malha aérea é muito ruim ainda, né? Então a gente tem que rodar muito de carro. Eu ia de carro na segunda de madrugada ou no domingo mesmo à noite. E aí tô eu lá, tal, acabei de almoçar, isso era 1 hora da tarde, aí o cirurgião me liga, falou, fala Filipão, beleza, você já tá chegando? O Opa. paciente tá anestesiado. Eu Você já falei, tá chegando. chegando aonde? Aí Meu ele Deus do virou pra mim, céu. ele falou, você tá brincando, ele deu uma risada, você tá brincando, né? Ele falou, já tá chegando no hospital? Eu falei, cara, eu tô em casa, tô em Belo Horizonte, Nossa. e eu não sabia se o paciente está anestesiado. Era uma cirurgia bariátrica, uma redução de estômago. O Caramba. paciente está anestesiado. Ele dormiu achando que a cirurgia vai acontecer. E você não tá. Eu falei, cara, eu não tô. Montes Claros de carro era 5 horas, 6 horas de viagem. Eu Eu? falei, cara, resumindo, a cirurgia não aconteceu. O paciente foi acordado, né? E a cirurgia não aconteceu. E por causa de uma falha de comunicação, porque a gente não tinha um sistema efetivo, enfim. E esse foi um dos, mas eu já passei por vários perrengues, cara. Que é Vários, vários, isso? Que vários. maravilha, hein? O cara falando, cadê você? Ó, todo mundo falando na brincadeira até alguém fechar a cara e falar. A Ah, sorte é que esse cara era muito meu amigo, tá? Muito meu amigo. A cirurgia foi feita no outro dia. O paciente chegou e ele falou. Na hora que eu cheguei na sala no outro dia, que eu tava lá, o paciente acordado. Ele falou: foi culpa dele aí que não aconteceu essa cirurgia ontem. E caramba. aí eu fiquei com um carão, pedi desculpa, expliquei a situação, segurei a informação de que a instrumentadora não tinha me passado a informação, né? Porque eu não posso. Isso aí é Era minha queimar ali, parceira, né? É não lógico. podia queimar o filme. Então eu Acho que assumi não. esse BO, mas foi uma situação bem ruim, cara. Assim, foi. Cara, A gente lida com vidas o tempo inteiro, né, cara? Por mais que era uma cirurgia letiva, que é aquela cirurgia que não é urgência, ela foi uhum. programada, mas tem todo um conceito, né, de o paciente, é uma cirurgia, né? Então, E assim, o cara, realmente, a pessoa se preparou psicologicamente para aquele dia, exato. família, custo do hospital de internação, né? Olha isso aí, Olha gente. o preju que eu dei. Mas acontece, cara, erros acontecem. Hoje menos. A gente vai Hoje, ficando um pouco mais experiente e acontece menos. Mas Certeza. é Você já teve engraçado, algum cara. de, Vocês de, estão de- falando aí, né? A gente está falando muito. Pode Não, falar. pode continuar. Mas então, a questão a gente está brincando aí, mas tudo foi atualizado, né? A gente está falando de uhum. sistemas e hoje a cirurgia ela foi atualizada. Hoje a gente fala que a cirurgia robótica é uma cirurgia digital. A própria cirurgia ela traz informações que o hospital não tinha. Então, Cara, hoje a cirurgia ela é toda o robô ele fica conectado à rede, né? E ali o médico tem um aplicativo que ele consegue ver o tempo que ele ficou operando o paciente, quais foram as pinças que ele utilizou.
tem a foto, tem a gravação da cirurgia, o tempo que ele ficou de console, tanto que ele iniciou e finalizou a cirurgia. Por que disso? Porque isso tudo é mitigado dentro do hospital. Hoje, a maioria das pessoas não sabem como funciona, né? Olha aí. No dia a dia. O convênio médico, a maioria das grandes redes de convênio, eu não vou falar 100%, mas é quase isso. Uhum. Todos os custos, né, de uma cirurgia, por exemplo, eles já têm isso levantado. Então, eles fecham pacotes com o hospital. Olha aqui, uma cirurgia de próstata, por exemplo, uma retirada de próstata por câncer, o paciente fica de 3 a 4 dias internados, ou de 2 a 3 dias internados. Então, eles fazem um pacote geral Olha e aí. entregam isso para o hospital. O hospital, beleza, operou, deu tudo certo dentro da normalidade, ok. Uhum. Se o paciente voltou para o bloco para fazer uma cirurgia, o custo disso é do hospital, não é mais do convênio. Nossa. Então tudo isso a partir de agora, assim, com a cirurgia robótica, eles começaram a ver detalhes que de fato fazem com que eles tenham por exemplo, a cirurgia robótica hoje de próstata já acontece os casos de pacientes que são operados de manhã, né, no primeiro horário ali, 6, 7 horas da manhã, eles irem embora no mesmo dia. Olha, o hospital recebeu 2, 3 diárias, mas o paciente foi embora no mesmo dia. Então ele consegue isso, ele utiliza menos medicamento, menos droga, o paciente ele retorna para as atividades mais cedo. Então tudo isso é mitigado dentro do hospital. A hora que o paciente entra e a hora que o paciente sai, toda essa jornada do paciente, ela é toda hoje monitorada de uma forma mais efetiva do que era anteriormente. Porque tudo é custo no hospital. E o custo, a gente falar custo em hospital, é algo assim absurdamente mais caro, né? Uma diária de CTI a mais é um prejuízo na conta que o hospital toma. Então ele vive ali contando os detalhes para poder seguir em relação a isso. Caramba, é muito detalhe, hein, Felipe? Dá para perceber que é muita informação que tem no meio do processo que realmente pode contribuir para o prejuízo ou para o lucro do hospital, né? E isso aí, você está falando sobre essa situação, traz à luz para a gente perceber que o hospital trabalha muito bem, né? Os custos e o que é desperdício no processo, né? Principalmente agora com cirurgia robótica, pelo que você está mostrando para a gente, é mais monitorado ainda para ter um melhor desempenho, vamos colocar assim, tanto para o paciente quanto também para o hospital, né? Em questão de lucro, né? Ganho em relação a isso. É isso mesmo. Hoje é muito mais... Tá tudo muito enxuto, né, cara? A gente está vivendo momentos que qualquer economia, né? Então, de todas as partes. E aí você chega com um sistema robótico que custa um valor expressivo, né? E aí ele vai sair daquele processo que ele já tem no dia a dia. Ele é a primeira coisa, cara, esse equipamento isso é muito caro. E aí a minha função é mostrar para ele, não, veja bem, caro não, ele tem uma efetividade, eu vou aumentar o seu desempenho em relação a isso, diminuir o seu custo e aí eu vou sistematizar o seu processo. Porque a cirurgia robótica, ela funciona muito igual um relógio suíço. Então, o paciente chega, ele é internado, e aí esse paciente, o momento que ele é admitido lá na recepção, já começa a contar a jornada desse paciente dentro do hospital. E quanto menor essa jornada, mais efetividade existe dentro do processo. Então, a gente trabalha muito redondo em relação a isso, né? Porque é tempo. Teoricamente, a cirurgia robótica ela aumentaria um tempo maior do background das circunstâncias. Porque numa cirurgia normal, o cirurgião ele entra, ele faz a cirurgia dele, ele chega lá, o paciente já está anestesiado ou não, ele conversa ali, o anestesista vem, faz a anestesia, ele faz a cirurgia e tudo. Não, a gente tem que preparar antes, o paciente precisa chegar, tem que posicionar o robô, tem todo um processo. Olha então, aí. isso começou a ser muito bem detalhado e acompanhado para mostrar, de fato, a efetividade desse custo a mais para o hospital, né? Então, se você chega para um hospital e fala aqui, ó, você vai ter hoje um paciente entrando, fazendo uma cirurgia e saindo no mesmo dia, o seu pacote continua o mesmo. Ele vai usar menos droga, o seu pacote continua o mesmo. Certo.
ele vai ter menos dor, menos complicações, não, quase zero transfusão de sangue. A gente sabe que isso tem um custo absurdamente alto para o hospital, a transfusão de sangue. Claro. Então, tudo isso é naquele processo. A gente traz esse processo Lean, né, que vocês tanto usam na indústria, para dentro do centro cirúrgico. E aí isso começou a espalhar para as outras áreas do hospital. Você via, por exemplo, uma troca de turno no hospital. Quem chega no hospital às 7 horas da manhã, na troca de plantão, vai ser atendido 8 horas. Isso tem diminuído. Os caras começaram a trazer isso. Aí o que eles fazem? O paciente, agora a jornada dele não é de 7 às 7, entra às 6h30. Então eles fazem a troca de turno 6h30 para 7 horas virar o plantão e os caras já estarem dentro da sala. Porque isso tudo no final do dia é um processo, é um paciente a mais que eles conseguem internar, é uma cirurgia a mais que eles conseguem fazer, e isso tudo vem sido monitorado constantemente. Hoje tem várias plataformas que monitoram a jornada de um paciente, é tudo ali no computador. Antigamente você tinha que tirar uma radiografia, esperar os caras fazerem lá, revelar a radiografia e levar para o médico lá em cima. Hoje não, você saiu do consultório, já está no computador do cirurgião, do hospital lá, do médico. Então, assim, isso tudo é processo, né? Cara, que fantástico. É uma aula, né, essa conversa nossa hoje aqui, porque, assim, e é uma aula até dentro do conceito Lean, né? O pessoal que já acompanha a gente percebeu na fala do Felipe aí alguns conceitos que a gente, inclusive, discute, ó, geração de valor. Então, o que é valor para o seu cliente? Olha a importância disso. E dentro disso também, mapeamento do fluxo de valor. Se o hospital não perceber, não fizer o mapeamento do fluxo de valor, ele se perde na troca do plantão, ele se perde em recepcionar esse paciente, em internar esse paciente, em atender efetivamente esse paciente. Isso é incrível, é incrível. Olha para vocês verem como é que isso está bem desenhado, né? E aí, Felipe, a gente passa muito rápido, a gente vai caminhando aqui para o final, mas eu sei que existe um outro conceito no seu dia a dia, que é o deslocamento. O deslocamento, e aí você até falou, né, numa das suas falas aqui, de Minas Gerais é muito grande, eu sei que você se desloca muito. E aí eu queria te provocar para a gente ir caminhando aqui para a nossa conversa de causos mesmo, do que de perrengão aí que você já passou nesse deslocamento, no que você já se perdeu nesses seus deslocamentos e que realmente, apesar de fazer parte do seu processo, mas por alguma coisa se tornou prejuízo aí na sua jornada. Cara, isso é normal, né, na rotina, né? Eu rodo muito de carro, eu falei isso para vocês, né? A gente tem uma dificuldade que hoje os voos, né, eles saem de Confins. Então, por exemplo, tem voo para Juiz de Fora, mas se eu sair de casa para ir para Confins, mais da metade do caminho que eu vou para Juiz de Fora de carro. Então, eu rodo muito de carro. E, cara, carro acontece de tudo, né, bicho? É pneu que fura. Cara, eu ando sempre na conta do chá. Eu ando sempre na conta do chá de horário. Eu tenho esse defeito, cara. Vou confessar pra vocês. Sei bem como é que é. Que eu ando Filho da mesma ideia. do chá. Cara, um dia eu tinha uma reunião na Unimed de Juiz de Fora, cara, e eu, na conta do chá, calculei, falei, não, vou chegar lá, faltando 15 minutos, vai dar bom. Primeira coisa que aconteceu, subi no anel rodoviário parado. Aí, isso quase não acontece, né? Quase, não é só uma novidade. Você acabou de contar. Até o BH Shop ali é normal. Beleza. Eu falei, cara, beleza. Acostamentinho ali, andando, cheguei. Passei ali e falei, tranquilo, agora só vai dar eu aqui, agora é sucesso absoluto. Daqui a pouco tempo eu estou em Juiz de Fora. Aí tinha uma carreta de combustível tombada no meio da estrada. Antes ali de o bank da Câmara ali, aí eu já fiquei agarrado. Aí o cara virou para mim e falou assim, tem uma passagem, mas é 50 quilômetros de estrada de terra. Olhei o relógio e falei, não tenho outra escolha, a não ser pegar 50 quilômetros de estrada de terra. Peguei 50 quilômetros de estrada de terra, bicho, mas que não via nada. Aí
4, 5 pessoas tiveram a mesma ideia que eu, e eu era o último, cara. E poeira Nossa. dessa altura, e eu correndo, aí eu já estava atrasado. Aí eu já falei, não, agora eu já estou atrasado, já passou do limite. E o meu pneu não rasga. Resumindo, não fiz a reunião, né? Aí eu liguei pro cara, expliquei, pô, bicho, tive um imprevisto, contei a história, não falei que eu saí a conta do chá, obviamente. Claro que Se ele não. ver essa conversa, ele vai saber disso. Prescreveu já. Eu não sei mas assim, marquei para outro dia. Resumindo, eu ia voltar no mesmo dia, tive que pedir um hotel na cidade, estava com uma roupa só, porque eu ia voltar no mesmo dia. Aí eu tive que ir no shopping lá comprar roupa também, enfim. São vários assim, tá, Ricardo? São vários assim. Para-brisa eu perdi as contas de quantos que foi. Teve uma vez que eu fui de avião, de avião para Uberlândia. E aí Uberlândia eu alugava um carro e ia Uberaba e Araguari. Eu tinha uma reunião, deixei Araguari por último, porque Araguari é 25 minutos de Uberlândia, 30 minutos no máximo. E aí eu fui num hospital novo que eles construíram lá, uma das estruturas mais tops que tem no estado de Minas. E aí eu conversando com o administrador lá, o CEO do hospital, a gente conversando, eu falei, cara, eu tenho um voo 4h30, saindo. Aí o cara falou, não, isso daqui lá é 20 minutos. Isso era 1h pouca da tarde, mais ou menos. A gente foi conversando, café mineiro gosta de falar, né? E aí a gente conversando, resumindo, faltando 30 minutos, assim, para o horário do embarque, né? De iniciar o embarque, eu falei, agora eu vou. Tudo Não parado. foi. Perdi o voo. Tive que devolver o carro na Localiza, não consegui chegar, e foi isso, velho. Cara. E assim, a gente precisa calcular tudo isso. Isso é extremamente importante, né? Claro. Eu tô falando de coisas aqui que não atrapalham ali no final, que é o paciente, que é o nosso foco. Então, o que o nosso time de logística pensa é muito além disso, né? Eu aqui estou falando da minha ponta ali que eu estou atendendo um cliente, uma reunião que dá para a gente remarcar e tal, remarcar, mas e um procedimento, né? E o paciente que está aguardando o equipamento, o material chegar ali para poder fazer esse procedimento. Então é tudo muito pensado com bastante gordura aí para mitigar qualquer tipo de imprevisto. Rapaz, que é muita coisa. E aí, Felipe, que conversa. Eu sei. Eu sabia que a conversa ia ser top. Conversa incrível, Felipe. Muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência e especialmente aqui, né, no podcast, abrir os nossos olhos para essa nova perspectiva. Eu tenho certeza que o assunto de hoje foi novidade para muita gente. Jonathan, o que você achou da conversa? Boa, pessoal. Obrigado, viu? Foi fantástica essa conversa, muito legal mesmo, Felipe. Tem uns casos aí interessantes aí. Além de a visão, né, do processo, a gente conseguiu perceber que é uma visão muito interessante. Dá para perceber que esse convidado nosso, né, Ricardo, esses processos são muito importantes, estratégicos também, quando eles são aplicados de forma inteligente para qualquer negócio. Então, valeu demais essa conversa. A gente está repetindo, acho que em todos os podcasts, porque a gente está ficando com aquele gostinho de quero mais. É isso. Mas o Felipe também é mais um cara que vai ter que voltar, viu, Ricardo? Vai ter que voltar. E já deu para ver que se der mais um tempinho para ele solta mais caso legal aí. E tem muitos. Eu sei que tem. Não, tem muito. E a gente precisa conversar também sobre a questão das clínicas, os cirurgiões, os médicos ali. Show. Né? Eu falo isso com o Ricardo. Falei, Ricardo, a gente tem que montar um negócio para poder trazer um processo limpo para o consultório do cara. Pensa na vida do médico, cara, como que é corrida. Os caras só vivem atrasados, os caras vivem na correria, a galera, então eles precisam de ter essa... os cirurgiões robóticos hoje, os caras já estão levando isso para o consultório dele, esse processo ali. Então, a forma de receber o paciente é diferente, então... Vai ter muito caos ainda pra gente contar. Vai ter. Não pode chegar entregando tudo de uma vez, não. Pode também, não. Pílula homeopáticas. É isso, senão fica sem graça. Felipe, obrigado, gratidão. Despede da galera aí, meu amigo. Obrigado, pessoal. Agradeço demais aí pela oportunidade,
pelo tempo de vocês. Para mim é muito bom falar do que eu faço, eu adoro fazer o que eu faço. E tá aqui, né, de frente a esses dois caras aí, PhD em processo, isso para mim é muito bom. O Ricardo me ensina muito no meu dia a dia, vocês podem ter certeza disso. Ele me deu um Kanban lá que eu utilizo até hoje. Então, assim, é um cara que eu admiro demais e vocês estão fazendo um excelente trabalho, de verdade mesmo. E contem comigo sempre, tá? Sempre é bom estar entre amigos. Muito obrigado, valeu. O Felipe é muito generoso, vocês perceberam. Mas é isso aí, pessoal. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela companhia. Continue ligado na nossa série sobre desperdício. Na próxima semana, nós temos um outro convidado de uma outra área para a gente conversar e continuar a nossa conversa. Pessoal, não percam, hein? Lembra que na Fábrica de Soluções, pessoal, a gente está aqui para trazer as melhores ideias para o seu negócio, para o seu processo. Como o Felipe aqui mesmo mencionou, tem muita ideia interessante, tem muita oportunidade em várias áreas. Ele está falando da área médica e a gente já passou por diversas áreas aqui. Eu realmente, assim, não é demagogia, mas gostei muito da área, fiquei muito curioso, tá, Felipe, para ouvir mais relacionado a essa parte médica, entender esse fluxo aí do médico. De verdade, foi um papo muito legal e eu acho que a gente pode contribuir cada vez mais. Pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. C, curte, comenta, compartilha. Aquele abraço. Até mais. Valeu.